O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, se manifestou nesta quinta sobre a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, né? O que ele disse? Exatamente, Brau. Inclusive, a manifestação do presidente do IBAMA foi durante, então, esse discurso do Fundo Clima que a gente acabou de mostrar aqui, né? O presidente Rodrigo Agostinho disse que o parecer da Advocacia Geral da União, a AGU, não altera a análise do IBAMA. Essa análise que foi feita no início do ano. Lembrando que na última quarta-feira, a AGU manifestou que a chamada avaliação ambiental de área sedimentar, conhecida como AAAS, não é indispensável e não pode impedir o licenciamento para obras de exploração de combustíveis no país. Na necessidade dessa avaliação, essa AAAS havia sido um dos pontos indicados pelo IBAMA quando recusou o pedido da Petrobras para iniciar os estudos de prospecção na região da foz do Rio Amazonas em maio. Hoje, o presidente do IBAMA explicou que a expectativa era de que esse estudo, essa AAAS, tirasse dúvidas sobre o impacto ambiental da exploração de petróleo. Rodrigo Agostinho disse que, sem esses dados, o processo de licenciamento vai continuar sem a possibilidade de deixar de fazer exigências à estatal, numa suposta conciliação com o Ministério de Minas e Energia. Não existe conciliação e licenciamento ambiental, diálogo com certeza. Toda a procuradoria do IBAMA é feita por integrantes da AGU. Então o IBAMA vai continuar dialogando com a AGU na busca de soluções, mas talvez a expressão conciliação esteja equivocada porque não é algo conciliável. O licenciamento é uma etapa técnica, é uma etapa que garante a segurança da atividade de exploração de petróleo e o IBAMA vai continuar fazendo e cumprindo com a sua missão institucional de garantia da viabilidade ambiental das atividades econômicas no país. Lembrando que a exploração de petróleo na foz do Amazonas provocou uma guerra dentro do governo, principalmente entre meio ambiente e Minas e Energia. O Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, condenou a decisão da AGU sobre a continuidade, então, das atividades da Petrobras em relação à exploração de petróleo ali na foz do Rio Amazonas. A justificativa é de que a Advocacia Geral da União agrega mais desgaste político na busca de brechas para promover o que chamou de facilitações setoriais, justamente para promover, então, a exploração de combustíveis fósseis em área ambientalmente frágil. Brown. Perfeito, obrigado, André, pelas informações e até daqui a pouco. Nelson Kobayashi, e o André mostrou para a gente esse relançamento do Fundo Clima, né? Queria a sua análise sobre o gesto político que isso representa, né? No momento em que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, vinha sofrendo uma espécie de isolamento dentro do governo por essa posição, que foi reiterada até pelo presidente do IBAMA, num posicionamento firme ali, contrário à exploração de petróleo no Rio Amazonas. Juntando os dois assuntos aqui, será que esse relançamento do programa, recebendo uma quantia expressiva de recursos, é um sinal de prestígio do governo à agenda ambiental, no momento em que a ministra estava fragilizada, dá para dizer, diante dessa celeuma que se criou em torno da exploração de petróleo lá na Amazônia? Será que acaba sendo um gesto de prestígio a ministra, Koba? Eu acho que sim, Vitor, até porque tira o foco do conflito e coloca em uma pauta mais aceita, uma pauta de fundo de proteção ao meio ambiente, uma iniciativa muito mais louvável e tira aquele foco do conflito existente entre a ministra Marina Silva e o próprio governo com questões importantes, né, e que já vinha há algum tempo gerando um certo desgaste. Em algum momento, nesse primeiro semestre, a gente até cogitou a possibilidade dela deixar o Ministério em razão justamente desses pequenos conflitos, dessas rusgas que foram sendo criadas. Então, politicamente, é sim uma excelente iniciativa porque começa a jogar foco na ministra Marina Silva do ponto de vista de novas ideias, novos projetos e deixa os conflitos que até agora existiram para trás.